Olá, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Hoje eu vou passar aqui, antes da gente começar, hoje eu vou passar uns recadinhos para vocês, para que a gente possa aí cada vez mais atingir o maior número, principalmente de mães, né, solo aí no nosso Brasil. Pedir para vocês se inscreverem, obviamente, curtirem, compartilharem. E quando a gente fala em compartilhar, o importante é que a gente entenda que a gente pretende não chegar somente a essas mulheres que passam pelo mesmo momento que nós passamos, tá? Na questão de mãe solo, de abandono aos filhos, mas também para toda a família, todos os amigos que de alguma forma são impactados, né, por essas mães também, né, que auxiliam essas mães dando todo o apoio. Então, por favor, assim, compartilhem para de fato só dessa forma que a gente vai conseguir que a mensagem chegue a todas as pessoas aí que realmente precisam disso. Eu queria dar também, atualizar vocês de um número que a gente já trouxe aí, tanto aqui no canal como também na nossa conta, né, lá no Instagram, que hoje já não somos mais 11 milhões de mães solo, somos 12 milhões ao todo no Brasil. Isso é um dado do IBGE. Então aí cada vez mais, se a gente for contabilizar, né, até isso foi um feedback que eu recebi do meu irmão, inclusive, eu achei muito bacana a gente pensar dessa forma, que quando a gente fala em 12 milhões, não é um número único. Por exemplo, para a gente fazer uma conta bem simples e básica, na minha casa sou eu, meus 2 filhos e eu tenho mais 3 irmãos. Então são todas essas pessoas envolvidas de fato no que a gente no que está acontecendo nas nossas vidas. Então, se a gente fizer essa conta bem básica, 12 milhões são 72 milhões de pessoas, fazendo uma conta muito básica. Isso é um número muito relevante. Então, se a gente puder fazer chegar, né, de alguma forma, independente do número, mas que a gente se torne cada vez mais relevante, isso aí pra gente, assim, realmente a gente vai ter certeza de que a gente atingiu aí o nosso objetivo. E desde já a gente já agradece. Eu vou falar também, deixa eu só ver aqui rapidinho. Ah, sim, muito importante, muito importante. Já a gente tá aí, eu acho que esse é o nosso 4º vídeo, agradecer muito de verdade, assim, todos os feedbacks que a gente está recebendo, assim, então isso aí pra gente mostra que a gente está no caminho, realmente do caminho que a gente planejou desde o início, que é levar muita veracidade a todo o nosso discurso, mostrar para vocês a nossa realidade. Então, assim, de fato foi esse o melhor feedback que a gente recebeu, né, Jaque? Assim, tanto eu quanto você, a gente teve no privado, já teve alguns comentários no canal, isso pra gente está sendo muito legal, assim, porque às vezes não é difícil, primeiro, falar, e segundo, assim, diante da nossa correria do dia a dia, a gente tá aqui, a gente ter tempo, a gente sentar, a gente se dedicar, há todo um contexto por trás disso, né? Então, assim, eu acho que o nosso empenho, assim, vale muito a pena. E uma coisa que a gente, para finalizar também os recadinhos, é dizer para vocês que, sim, toda terça e quinta, às 20 horas, a gente vai colocar um vídeo no ar. Porque a gente entende aí que é importante que a gente dê essa continuidade, que você tenha sempre esse conteúdo à sua disposição. E mais uma vez lembrando, esse conteúdo não precisa ser feito só pela gente, tá? A gente tem sim muita coisa já mapeada, né? A gente conversa bastante sobre tudo que a gente vai passar para vocês, mas se a gente puder contar com a colaboração de cada uma aí do outro lado, a gente não precisa ter vergonha. A gente está junto, a gente está muito junto, e a gente quer ser realmente a voz de todo mundo, de todas essas mulheres. Então, assim, hoje o assunto, ele é qual o dever, né, do genitor perante os nossos filhos e qual o direito dos nossos filhos. E isso aí a gente não pode falar com relação à lei propriamente dita, porque a gente não tem esse embasamento, mas sim, a gente pode falar do que a gente entende, né, já que, assim, qual o dever desse genitor? O que ele tem, o que ele precisa de fato, né? Quando a gente fala de abandono, por que a gente está aqui? Porque realmente a gente teve um abandono 100% na situação. A gente teve um abandono, a gente sempre fala disso, né? Abandono financeiro, o abandono emocional. Então, assim, até onde, né? Qual é o dever desse genitor para com os nossos filhos? E qual é o direito dos nossos filhos? Né? Eu sempre falo assim que é direito, sim,
dos nossos filhos, o que eu mais vejo é direito sim dele entender o porquê disso tudo. Eu acho que é o principal direito dele. Isso falando psicologicamente, né? Agora falando assim na questão prática do assunto, eu acho que o principal direito dos nossos filhos é que eles sejam assistidos por esses genitores, né? No sentido mais amplo da palavra e no sentido prático da palavra, que é a questão também financeira, que tanto faz falta para eles sim, né? Então, assim, eu vou passar um pouquinho essa bola para você também, que eu acho que eu já falei um pouquinho, né? Então, vamos em frente. Bom, o dever do genitor, ele é muito... ele é muito... É uma coisa que a gente conversou um pouquinho antes sobre falar, porque é uma coisa que mexe muito comigo, da gente ter que vir à tona nesse assunto, quando na verdade eu falo muito que você falar da obrigação de uma coisa que é a obrigação, você chamar a responsabilidade da pessoa naquilo que deveria ser espontâneo, né? Eu falo muito sobre isso, assim, você chamar através da lei uma coisa que deveria ser necessariamente vir de uma forma espontânea. Mas ok, já que não vem de uma forma espontânea, a gente está aqui nesse movimento chamado Ânia, para chamar o genitor na responsabilidade dele e no dever dele, que é o quê? No dever de amar o filho, de respeitar o filho, de chegar junto na parte financeira, chegar junto na parte emocional, porque quando você fala do abandono, não tem explicação, não tem explicação. Né? E aí cabe à mãe, como a representante legal da criança, suprir essas necessidades. Aí você fala assim, a Jaque, ela consegue suprir 100%? Não, a mãe ela não consegue suprir 100%. E ela nunca vai suprir 100%. Mas a mãe, ela se sente como responsável, ela se sente como obrigada a fazer isso na sua totalidade. E ela não é, entendeu? Só que a mãe... Pode falar, Cintia. Não, é porque ela não é obrigada. Ela não é obrigada, só que ela se sente. E aí ela duplamente... se sente culpada, responsabilizada, trabalha em 2 locais, 3 locais, faz dupla jornada, quando na verdade ela precisa dar o afeto e o carinho que o filho está precisando, neste momento do abandono, onde o filho está mais carente ainda, porque o filho está precisando das necessidades básicas de escola, né? A gente está falando de educação, está precisando de afeto, está precisando de roupa, de respostas. E aí a mãe, ela quer suprir um lado, que é a questão financeira, porque esse pai foi embora, né? E aí eu falo, quando eu falo, a gente fala muito de genitor, porque para mim ele não merece o título de pai, porque pai sabe tudo sobre o filho. E a partir do momento em que ele parte para o abandono, ele não conhece o filho, ele não sabe onde o filho estuda, ele não sabe qual a mensalidade do filho, ele não sabe se o filho nem está matriculado numa escola, qual a série que o filho está, e se ele está comendo, se gosta de leite quente ou de leite frio, não sabe. Nem qual sabe hoje o prato preferido dele, prato né? preferido, quanto ele está calçando, quanto ele está vestindo, qual é a altura, qual é o peso. Só que a mãe em si, ela se vê 100% nessa responsabilidade. Então, o dever do genitor, ele, perante os filhos, é cumprir com o papel básico dele, que é a parte financeira, entendeu? Que foi como a gente falou, a gente em determinado momento a gente vai trazer as pessoas que são responsáveis por falar do tema, só que enquanto isso não acontece, enquanto a gente não chegar nesse momento, nós mães temos que cumprir o nosso papel, que é suprir a questão emocional dos filhos, né? E correr atrás dos direitos dos filhos perante a justiça. Isso é o que a gente pode fazer, isso é o mínimo que a gente deve fazer. Então eu volto a dizer pra Cintia, assim, eu tô nisso já há 12 anos, eu sou mãe solo desde que eu me vi grávida, demorei muito para correr atrás dos direitos da minha filha perante a justiça, mas hoje em todos os grupos que eu participo de mãe solo, a primeira coisa que eu falo é, coloca na justiça, coloca, porque esse é um direito do seu filho. E os demais direitos, que é você poder ser clara com seu filho, de dizer que você não entende determinados assuntos, né? Não tem determinadas respostas para o seu filho, o porquê dos motivos do abandono, é real, a gente não sabe dos motivos do abandono. Mas o dever do genitor sim, ele tem que chegar junto, ele tem que fazer parte, né, da criação do filho, ele tem que saber como participar na parte da criação, ele tem que saber... Ele tem que ser pai. Tem que ser pai. Entendeu? Ele tem que ser pai. Tem que tirar esse título, né, tirar esse título de genitor para pai, entendeu? Só que hoje a gente está discutindo o tema genitor porque, de fato, ele não participa em nada. E a partir do momento em que ele não participa em nada, ele acaba sendo um genitor totalmente ausente,
né, no sentido da palavra, Totalmente. totalmente ausente, sobrecarregando uma mãe. E aí transformando as mães em mães solo. E aí, e eu sempre volto a dizer assim, romantizando esse tema, como se a mãe solo fosse... Normalizando também, né? Normalizando, como se mãe solo. No Brasil foi essa coisa mais normal do Brasil. E foi o que a gente falou, já eram 11 milhões de mulheres, agora são 12. Daqui a pouco vai ser 13. Por quê? Para os homens, cada vez mais eles estão saindo desse papel. E a vida deles segue normal, entendeu? E isso não é normal. Porque cada vez mais as crianças estão sendo afetadas e afetadas emocionalmente, que é o mais grave de tudo, né? Emocionalmente, com sequelas que vão ser para a vida inteira. Sequelas essa que nós não sabemos dizer quais são, mas que já tem pessoas que vieram no nosso canal, que já estão participando e nos dando feedback, que vivenciaram isso no passado e que as sequelas são gravíssimas. E a gente vai ter esses depoimentos para vocês em breve. Eu acho que é isso mesmo, já que é a gente realmente pensar em tudo que no sentido geral da palavra direito, né? Eu acho que é isso, não só o direito realmente de lei, mas o direito de todos, né, enquanto seres humanos e principalmente dos nossos filhos. Então, eu acho que o recado para esse vídeo é esse. Então, assim, pensem bastante. Aliás, só não pensem na hora de botar na justiça. Isso não, façam já. Façam já, não tenham medo. E não esqueçam, vídeo todas as terças e quintas, às 20 horas. Se inscrevam no canal e na próxima terça-feira e na quinta-feira estaremos com vocês, às 20 horas. Obrigada, gente. Até lá. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau.